Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje é um dia muito especial, porque nós vamos receber um convidado também muito especial, um amigo muito querido, Paulo Scanavez. Ele vai estar aqui com a gente para falar sobre as vivências de família, como descomplicar as vivências de família. Ele está chegando aqui, já já ele está entrando conosco. Vamos lá. Então eu peço para você estar com o coração aberto, com a mente aberta e principalmente contribua também com mais pessoas. A nossa missão é levar essa palavra para muitas pessoas. A gente vai estar com ele aqui durante essa 1 hora. Ele é uma pessoa realmente incrível que tem um conhecimento, uma sabedoria, não é conhecimento só, é sabedoria e pode contribuir muito com a nossa família e com as famílias do planeta. Então, se você conhece alguém que tem família, ou seja, todo mundo tem família, então clica no aviãozinho que está aqui embaixo e convida as pessoas para fazer parte desse momento, para a gente criar essa vibração muito positiva e aprender muitas coisas bacanas. Acho que eu tenho certeza, mas eu tenho certeza absoluta que ele tem muito a acrescentar hoje na vida da gente, na vida da nossa família, no convívio com os nossos familiares. E quem são as famílias que a gente pensa, né? Gente, todas as famílias, todas, sem distinção de idade, sem distinção de geração, sem distinção de gênero, independente de quem seja, todo mundo faz parte de uma família, convive com alguém. Com exceção de quem mora sozinho, mas geralmente todo mundo convive com alguém. E o que é família? Família, né, engloba o relacionamento com todas as pessoas que a gente ama, que estão na mesma casa. Então, bora lá, bora contribuir, bora botar esse aviãozinho aí para funcionar, as pessoas que você conhece, as pessoas que você ama e que você sabe que você vai dar de presente, algo muito importante, que é a noite de hoje, com essa sabedoria toda que o Paulo vai agora compartilhar conosco. Ele já deve estar aqui, já já ele já vai entrar. Gente, antes de tudo eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Paulo Albuquerque, para quem não me conhece, eu sou personal trainer, sou especialista em fisiologia do exercício, sou mentora em autoconhecimento e emagrecimento. E hoje eu tô aqui como mediadora, porque quem vai fazer a live mesmo, quem vai trazer essa grandiosidade é ele que vai trazer isso para nós, tá? Então a gente vai aguardar ele chegar. É um prazer poder estar aqui com ele. Cadê? Já já ele tá entrando aqui na sala. Aguardando. Aguardando. Aê, chegou! O trânsito atrapalhou um pouquinho, mas, sabe, Seja consegui muito chegar. bem-vindo, Paulo. Muito bem-vindo. Que alegria Nossa estar com Senhora. você aqui hoje, na Você noite falou, de hoje. você falou tanto da minha pessoa que eu fiquei até sem graça de entrar, viu, Paulo? Eu falei, deve ter outro. Deve estar falando de outra pessoa. Mas tudo Sei, bem. sei. Vamos Ó, lá, mas Paulinho. você sabe da minha sinceridade, né? Então, ponto Oh, final. Eu falei pouco, viu, gente? Falei muito pouco. Então, para quem não conhece o Paulo trabalha exatamente na área de família, no campo do direito. Então, o que ele vai passar aqui para a gente hoje é exatamente a vivência que ele tem nesse mundo todo de família. E ao longo desses anos ele tem adquiriu essa sabedoria toda, né? E vai passar para nós e de uma forma muito muito clara. Então, gente, ó, manda para quem você quiser, porque todo mundo, de criança, adulto, vai entender o que ele vai falar, eu tenho certeza. Tá bom? Vamos lá, Paulo. vamos lá, Paulinha. Então, acho que a primeira pergunta que eu vou fazer para você. Sei. Quais são as causas mais comuns de conflitos? Quais são, no geral, Tá, entre uma união? A gente coloca generalizado. tá. Muito bem, Paulinha. Bom, nós temos hoje, além da família dita tradicional, não é? A pós-moderna,
aquela que decorre da união estável, a união de fato, né? Família homoafetiva, a monoparental, a família anaparental, simultânea, a teoria do poliamor, recomposta, o mosaico e a transnacional. Olha só, e não é só isso, tem outras famílias também atrás disso. Mas os conflitos dessas uniões, eu vou falar em uniões, não conjugalidade, porque quando se fala em uniões, a gente abrange também a conjugalidade decorrente desse sistema em que as pessoas vão ao cartório e ali celebram o casamento civil. Muito bem. Nós temos aí, o primeiro ponto chama-se egoísmo ou individualismo exacerbado. Essa é uma fonte da maioria dos problemas. Sabe, quando se unem, óbvio que existe aí um princípio da cooperação, da reciprocidade que deve prevalecer, não é? Esse é o carro-chefe da união, a recíproca cooperação. E se eles entram dentro de uma dinâmica razoável, de aceitação, não é? De estímulo, é uma estratégia facilitadora para não só a subsistência, mas também para ganhar em consistência ou vitalidade essa união. Então, o grande problema inicial é o egoísmo de um deles ou de ambos, que aí nós temos a raiz da destruição da união. Nós temos também a falta do diálogo. Diálogo é a comunicação. A comunicação ela pode ser superficial e ela pode ser real. O que é uma comunicação real? É, de fato, quando se fala com a alma, se fala com o coração, não é? Quando se fala pela linha do afeto, a sintonia ela se estabelece dentro de uma sistemática verdadeira. Então, o trânsito dessa fala ganha, sim, em consistência, em vitalidade, em vida. E eles acabam desenvolvendo um sistema de comunicação simples, mas eficaz. Então, a falta do diálogo, não é? Acaba corroendo o relacionamento. Uma outra questão também é a falta de projetos em comum, sabe? A falta de projetos em comum. A vida dessa união tem que ser, acima de tudo, agraciada por um planejamento, nada formal, mas um planejamento em que há o concurso de ambos, no sentido de configurar uma coexistência produtiva, gostosa, deliciosa, sabe? Em que procuro se entender, porque a vida ela tem um detalhe, né, que é do conhecimento geral, que se chama as surpresas do dia a dia. Dentre as surpresas são os fatos até então catalogados como impossíveis de acontecer, não é? Às vezes a pessoa não contava com uma doença grave e ela emergiu. Em outros lances não contava com a perda do emprego e ele aconteceu. E aí mexe com um aspecto financeiro, afeta o equilíbrio orçamentário. Isso pode trazer, sim, nascer as rusgas ali e os conflitos, não é? É uma questão também muito complicada, é a interferência de familiares próximos na vida do casal, sabe? Então, é como que fosse mais interessante o manual que o sogro, a sogra tem para implantar naquele novo lar, sabe? E é recíproco isso, pode ser recíproco. Existem famílias que são bem equilibradas e que proporcionam espaço de autonomia para o casal. E outros sufocam. O grande problema é sufoca. Um outro detalhe também muito importante
que a gente nota, e eu digo isso porque veja bem que interessante. Eu atuo nessa área já há muitos anos, né? Eu fui advogado na área de família também, outras áreas, mas também naquela época não havia defensoria pública, não havia rara situação de nomeação de um advogado ativo, e essas questões eu acabava atraindo, sabe? Com o passar do tempo, fruto até de trabalho voltado na periferia da minha cidade, com famílias. Então, nós tínhamos um grupo e a gente atuava nessas famílias desde os meus 17 anos. Mas foi outro dia, viu, Paulinha? Não tente contabilizar, tome você como referência, fica fácil de compreender a minha idade. Então, o que a gente notava também, e nota até hoje, pessoas imaturas se unindo, né? Que maturidade é essa? É uma adolescência que se estica 30, 40, 50 anos, sabe? Então ele continua, ou ele ou ela, meio solteiro ou meio casado, meio solteiro ou meio em união, sabe? Então é uma relação estranha, dúbia, não é? Que gera o quê? Insegurança, insatisfação. Então, a dificuldade de se assumir ou de assumir uma relação, uma união. Então, nós temos muita imaturidade, tanto que eu já fiz divórcio de pessoas com 20 dias de casamento. Nossa. Foram para a lua de mel. Não é um caso, são vários casos, né? De 3 meses, 2 meses, 1 mês, 8 meses, não é? Foi para a lua de mel e ali o casal voltou da lua de mel, que em verdade com, né, um deles ou ambos com amargor, sabe? Envinagrados. E aí sim acharam, isso foi interessante, que buscaram logo a ruptura. Né? Isso não vai dar certo, não vai chegar a lugar nenhum. Então, a gente tem, as causas são muitas, e com causas também. Né? Nós temos aqueles casos que as pessoas, elas se divorciam, depois se casam com, sabe, com o mesmo parceiro, a mesma parceira, ou se unem novamente, essa união estável, essa entidade familiar, novamente com o mesmo. E muitas vezes isso, eu já fiz casos em que a pessoa, por 5 vezes, Nossa. ela separava e se casava com o mesmo homem, ou ele com a mesma mulher, né? Um mau gosto muito grande nisso. É um mau gosto, porque, afinal de contas, é falta, então, de reflexão. Ou na atitude de romper a união, né? De vez, se admite lá, sabe? Foi, tá bom, mais uma tentativa. Mas essa experiência, esse repeteco, né? É sinal de imaturidade. Ainda não tem... Procure um socorro psicológico, não é? Uma TO, uma terapia ocupacional, procure um assistente social, procure o padre, procure o pastor da igreja, procure o que proporciona um aconselhamento espiritual. É importante procurar um amigo, uma amiga, uma confidente que tenha equilíbrio nas expressões. Isso auxilia muito, né? Então, de repente, até uma família, né, Paulo? Exatamente. De repente, uma família que serve de modelo. Nossa, se Exato. essa família serve de modelo, o que será que eles estão fazendo que está dando certo? A gente aprende muito com isso. Então, os casos mesmo que a gente nota que essas uniões naufragam, elas se dispõem ao infinito, não é? É falta de mão na mão, a mão no ombro. Você está me entendendo? Então, sim. É um gesto as bases simbólico. no egoísmo, de novo, né? Isso, é um gesto simbólico que expressa muito, sabe? Afinal de contas, todos temos a ideia de que família, ela tem sim que ter um caráter perene, não é? Essa é a ideia, caráter perene. Olha, para você ter uma noção, já me defrontei com casos, não é um caso, são muitos, porque a gente está na estrada já faz muitos anos, não é? Então, a gente vê que as pessoas às vezes rompem as uniões por causa de fatores religiosos. Fatores religiosos. Muitas vezes por conflitos com os próprios filhos. Então, chega num determinado ponto, a pessoa estufa e deixa o relacionamento por conta do quê? A falta de gerenciamento, ou pelo menos
o tratamento que a gente fala, circular com todos os integrantes da família, né? Porque aquela noção triangular, né? Vamos dizer, aquela postura de cima para baixo, o patriarca, né, da família, já desapareceu, não é? Se ainda Uhum. alguém se sustenta nisso, deixe mão disso. Isso é coisa do antanho, não é? Vamos para aquilo que é real. A família circular, ela é muito importante porque ela é capaz de concorrer para a estabilização e para a continuidade. Olha, Paulo, as causas se põem ao infinito. A realidade é essa. E Tem tem um uma monte, outra né? questão que significa a escalada da discussão. Há pessoas que começam uma discussão e elas querem até o fim, não é? Sim, Ao invés de ficar aqui na planície, não. Elas querem subir o Everest. Vão lá, sabe? E isso sim, não é sim. bom. Então, Quer ter razão, quer ter quer ter razão e razão. É, aliás, isso é um bom sinal de que ela está deixando o ego dela falar mais forte, porque o ego isso, realmente ele faz isso, né? Ele fica nessa verdade, Paulo. disputa. E aí, Verdade. dois brigando, dois egos brigando, é claro que não vai entrar no entendimento. Por isso que a base tem que ser realmente o sentimento do amor. Você falou uma coisa interessante aí que eu esqueci, que se chama a disputa entre o casal. A disputa. Cada um quer sair mais chique que o outro. Hum. Quer sair cada um no seu Competição, carro. Cada um quer, competição. cada um quer ocupar um emprego superior ao outro e nisso manifesta uma ascendência sobre o outro em razão desse emprego. Então, existe ali naquela atmosfera doméstica, está aceso e está indicado, né, em neon, o quê? Que ambos estão, sim, numa disputa permanente em tudo. Ou pela Hum. posição, ou pela disputa profissional, e mesmo angariando mais a simpatia dos filhos. Olha que coisa boçal, não é? Sim. Mas isso Pior existe ainda, também. botar as crianças no meio. Exatamente. Então, isso é muito grave, não é? Mas Sim, sim. é interessante. Como eu falei, não se esgota de modo nenhum, não é? Não. Agora eu A quero que causa. você fale os caminhos, né? Os caminhos que a gente deve realmente adotar para que os casais possam, de repente, se recompor, possam identificar os problemas, aquilo que acontece no dia a dia e, de repente, manter uma estabilidade no lar de bom convívio, de paz, de harmonia, porque é isso que a gente precisa dentro do lar, né? A gente precisa É, disso para os filhos e a gente precisa também para que a gente possa também ser feliz. Porque Ô, viver em Paulo, discórdia, ninguém sai ganhando, né, Paulo? verdade, Paulo. Ô, Paulo, o primeiro ponto de qualquer união é você trazer para o casal a generosidade, sabe? Você vê que nós falamos lá, uma causa é o egoísmo. Agora, você tem o quê? Você tem a importância, o significado da generosidade. É o trato solidário. A palavra solidariedade, né, ela vem lá, tem o latim, é solidum, né? Então você vê uma ideia de consistência, né? Então é trazer a solidariedade para habitar essa inter-relação. Isso é importante. Começa por aí. Uma segunda questão é a coparticipação nas atividades, as múltiplas atividades do dia a dia. Não necessariamente as mesmas, mas o compartilhamento é muito importante. Como é importante dialogar, conversar, sabe? Entender o outro, não é? Uhum. A chave do diálogo, principalmente quando o casal é visitado pela crise, é muito importante. Porque, veja bem, o que atrapalha no período de crise? É cada um tratar a crise estritamente dentro de um panorama da sua individualidade. Busque o outro e troque palavras, né, impressões, procure encontrar caminhos, né? Solução é importante. Um outro detalhe também que eu vejo que é super importante é manter aceso o encantamento um pelo outro. Isso é importante. Mantenha, sim, o encantamento pelo outro.
Alegria de estar... Admiração. A admiração. Quando acaba a admiração, nós temos aí já uma porta aberta para a ruptura, sabe? O Uhum. tratar, valorizar o outro é importante, porque cada um é único. Nós somos 7 bilhões e 500 milhões de pessoas na Terra, sabe? Já Sim, pensou sim. a Terra ter dois Paulo, duas Paulo Albuquerque? Poxa, que mundo sem criatividade, Não sabe? é? Exatamente. Então tem que existir, sim, é, o, o entendimento e a prática efetiva do diálogo e a construção, que eu acho que é importante para fazer rapidinho as pazes quando surgem aqueles miasmas das briguinhas, dos pequenos conflitos, sabe? Opa, posso fazer um adendo que você está falando, né, das Lógico. diferenças? Eu acredito muito que as diferenças, elas somem, sempre vão somar. Acredito até que o preconceito vai desaparecer do planeta Terra à medida que a gente acolher as diferenças. Porque o que causa realmente os conflitos maiores, né, entre as pessoas é essa não aceitação de que o outro é diferente. Só que quando a gente começa a namorar, geralmente a gente busca alguém, busca um parceiro, uma parceira, a gente busca alguém diferente de nós, que nos complete, que faça exatamente aquilo que a gente não faz, que tenha facilidade com certas coisas que nós não temos. Mas aí, quando a gente casa, a gente esquece disso, né? Não, graças a Verdade. Deus eu não esqueci. A gente tem que lembrar disso todos os dias. É, O jeito que ele é exatamente, fui eu que escolhi, o jeito que ela escolheu foi exatamente quem escolheu. Por que que agora, né? Agora você quer botar ele dentro das suas normas, dentro do seu quadradinho e querer que seja igual a você, né? Não verdade. vai Uma ser coisa mesmo. importante, Paula, é o casal aprender a ir para a cama sem aborrecimento um com o outro, sabe? Isso não pode. Resolve. Na hora do almoço, na hora da janta, não é? É importante a presença de ambos com os filhos. É muito importante. E a cama não é lugar para discussão e nem para continuidade da cara feia de ninguém. Sabe? Isso é um Maravilha. processo educacional. A mulher que consegue paulatinamente educar o marido, o companheiro, o cônjuge, o que seja. E vice-versa também, não é? Eu Aham. incluo aqui, evidentemente, os próprios casais, né? LGBTI, todos, né? Sim, sim, São famílias claro. dentro do ordenamento jurídico, sabe? Nós temos famílias. Então, veja bem que E, interessante. e sempre tem aquele que tem essa característica de mais conciliadora, né? Sempre no casal. Exatamente. Independente de gênero, sempre existe. Existe uma coisa também que se chama esvaziar o conflito. É quando você expressa concordância com o outro, que você nota que naquele momento ele está muito animado a sustentar, né? Sustentar. Eu Uhum. sou palmeirense, imagine eu querer sustentar que o Palmeiras tem título mundial, né? Eu vi que teu marido está Uhum. aí, o Ezio, ele vai discordar de mim, mas desde já eu já concordo com ele também para não ter nenhum conflito, sabe? Então é importante isso, você às vezes esvaziar o conflito concordando com o outro, de forma muito sutil, humilde, tranquila. Por quê? Porque não te interessa ficar presa, enrodilhada naquele círculo vicioso. Bola para Vicioso. frente. Aí alguém pode perguntar assim, mas aí é uma quebra de individualidade, né? Como é que fica isso? Não, não quebra. É sinal de maturidade, não Sim. é? É sinal de De maturidade. perdão, né? De perdão. É, Perdoar. e outro detalhe também que eu acho muito importante, que você falou, quando a gente fica dentro de um relacionamento aborrecido com alguma coisa, uma pausa vai bem. Muitas vezes exige que a gente ria de nós mesmos, né? Saber rir de você. Eu tenho que aprender a rir de mim. Quantas vezes eu fiz minhas besteiras e depois eu aprendi que eu precisava rir de mim um pouquinho, não é? A minha Sim. família é uma família muito risonha, não é? Então, eu aprendi isso. Meu pai, meus tios, né? Meus primos, de geral, minhas irmãs, meus irmãos, é um pessoal muito alegre.
Então, quando a gente está com muito problema, a gente acaba assim acionando esse outro lado do riso que faz com que a gente volte ao mundo sereno, ao mundo de normalidade, sabe? Agora, Uhum. vida a dois, ela pode ser uma vida construtiva, uma vida evolutiva, uma vida cheia de resultados positivos, porque ao longo do percurso as pessoas vão semeando sempre o quê? Vão semeando amizade, vão semeando alegria, vão semeando amor e não esquecer da intimidade, não é? Há pessoas que, se caso, esquecem que ali tem um companheiro ou tem uma companheira, né? E Sim, aí como é que fica? Vai se distanciar disso como, meu Deus? Imagine que a sexualidade é muito importante. Ela é super importante. Aí a pessoa, com o passar do tempo, não, mas eu já estou ficando. Olha, pelo amor de Deus, procure recursos, procure um médico, atenda, mas acima de tudo, a sexualidade é muito mais do que o próprio sexo. Envolve a alegria de viver, a pessoa procurar colocar sempre, estampar alegria na alma, a pessoa procurar sempre ser útil à existência, a pessoa procurar o caminho de exercitar sua vitalidade, porque vitalidade é assim, à medida que você procura expandir o seu princípio vital, mais vitalidade você tem para tudo. Então, olha, a prática de exercício físico é fundamental, tá? Esta semana saiu aqui, ó, no Google, e vocês têm acesso para isso, a vantagem do exercício físico para N situações. Como é sim, importante isso para você manter a sua cabeça oxigenada, né? O Nuno sim. Cobra, E, quando ele, há mais de 40 anos, ele defendeu a tese dele aqui em São Carlos, foi nesse sentido, que inclusive cria neurônios, não é? Senão a pessoa sim, vai se sim, reduzir a tal ponto de que fica só num período o tico e o teco. E depois nem o tico quer ficar perto do teco. Então, o exercício físico, né? A nutrição responsável, não é mesmo? sim, Uma série de sim, coisas que nós precisamos fazer e manter isso para quê? É um modo, inclusive, de se proteger, se proteger. sim. Proteger a E bom, sua parte de comunicação, a sua parte de sociabilização, a sua parte cognitiva, tudo isso é muito importante, vou tá? falar um pouquinho até do que você falou do exercício, a importância dele na sexualidade. Eu trabalho muito com mulheres e o que que acontece? Autoestima eleva, você se sente mais bonita, você se sente mais atraente e isso ajuda demais. E a gente sabe que a falta da sexualidade num relacionamento vai afastando o casal vai perdendo realmente o interesse pelo outro, né? Eu acho que são duas Verdade. coisas muito importantes, a coisa do diálogo, né? E Sim. a sexualidade. Tem que prestar muita atenção nisso, tem que É, conversar mais sobre isso, se e há um distanciamento, porque para a cabeça é muito importante, Paulinha, e une isso à sim, religiosidade. A religiosidade. também, É também. importante, sabe? Não religião, religiosidade. A religião você pode ter a sua vontade, mas se você não A que tiver quiser. religiosidade, aquela religião não serve para nada. Você está me entendendo? É Falou tudo, importante, falou tudo. a religiosidade ela é fundamental na vida. A gente Sim, trazer, sim, Deus para habitar o nosso lar, sentir a presença dele em nós, né? E passar essa sim, mensagem durante o processo ou que seja da união, da conjugalidade, o que seja, é muito importante. E isso sim, se expressar através das atitudes. Através das atitudes. E lembrando sempre, nós não somos anjos. Nós estamos de travessia na Terra. A existência é muito curta. A pessoa pode viver 100 anos, mas é um átimo frente à realidade temporal do próprio planeta, não é mesmo? Então, sim, é sim. importante nós trazermos essa iluminação, essa luz, que é a causa primária da nossa existência, para habitar o nosso lar e habitar o nosso íntimo, entende? Ou se expressar através de Sim. nós. É isso. Em outras palavras, é deixar fluir realmente o amor que é da religiosidade, que vem de dentro, que é Deus, a centelha divina dentro de nós, né? Então, independente
do credo religioso, mas deixar com que esse amor floresça, né, todos os dias. É um Verdade, Paulo. exercício permanente, mas Ô, é um Paulo, exercício que vale a pena, hein? é verdade, Paulinha. Olha, Paulinha, você vê que a união, ela não é algo tão simples, né? A manutenção dela exige, sim, sabe? Mas Sim, é uma exigência gostosa, deliciosa. É sempre aquilo, ó, vale a é, pena, sabe? Vale a pena. Isso reflete, sim, na vida laboral, no seu trabalho, no seu desempenho, sabe? Isso vai refletir, sim, nas suas interrelações na comunidade, na sua empolgação para viver. Então, é muito importante criar, sim, raízes fortes ali, né? Eu lembro sempre sim, quando nós aplicávamos de forma mais habitual a Escola de Paz, e nós somos, inclusive, fundadores, cofundadores da Escola de Paz em alguns lugares, né? E nós lembrávamos do bambu chinês, né? Que o bambu chinês ele demora 4 anos, ele não dá sinal de vida. Mas lá no início do 5º ano ele se rompe e ali ele vai, em pouco tempo, ele alcança 25 metros de altura, porque antes ele estava só ali estendendo suas raízes, né? Então são valores. Isso é muito importante, sabe? Valores. Olha a repercussão disso na vida dos próprios filhos e dos parentes, porque às vezes o casal não teve um filho biológico, mas você sim, continua firme como casal. Quando você fala família, existe família de uma só pessoa. Olha que interessante. Então, eu me recolhi porque eu ia fazer assim. Normalmente, a minha filha chama atenção. Papai, só presta atenção nesse dedinho do senhor, que o senhor costuma, né, estendê-lo em vão. Né? Mas, então, vamos lá. Então, Paula, Aproveita acontece... e fala dos filhos, fala um pouquinho do relacionamento com os filhos, de repente esse conflito que também existe entre pais e filhos, né? Paula, o que eu noto já há muito, muito tempo aqui entre nós, no meu trabalho, né, desde cartorário e depois advogado e nessa profissão, é que falta para muitos pais, ou só para o pai ou só para a mãe, falta muita habilidade para cuidar de filhos também, não é? Nós temos pais exemplares, pessoas simples e bem resolvidas, sabe? Então, a questão de 1 ano e meio entrou no meu gabinete para trabalhar para uma audiência a, a filha, o pai e o neto. E do outro lado, nós tínhamos o pai dessa criança. E o avô materno ficou com a criança, brincando com a criança ali na minha sala. E eu fui observando, atendendo aqui o casal, esse casal, e observando como aquele homem, um homem simples, da periferia de São Carlos, aquele homem de uma sabedoria muito grande, como ele lidava com aquela criança. Eu falei, meu Deus, que avô maravilhoso que esse homem é, não é? Em dado momento, eu perguntei para a filha dele, longe do ouvido desse avô, se ele era daquele jeito. Ele falou, pois é, ele é assim sempre. Então, ele que leva meu filho para passear, eu vou também, mas o ritmo dele é muito forte, porque ele ajuda muito meu filho, e meu filho ama o avô, porque o avô é aquele que leva ele na escola, atrás da escola. Então, através de uma relação simples, a criança expressa alegria. Então, vamos para o primeiro ponto, que eu vejo que é básico, é ajudar os filhos a serem alegres. Serem Nossa, alegres. Olha, uma coisa legal, conte para os seus filhos e para os seus netos histórias que você vivenciou. As histórias de família são muito importantes. Eu vi que tenho irmãos aqui e, e minhas irmãs, meus irmãos que estão aqui, sabem que eu ah, sou, então é. sim, e eu sou de contar histórias, mas não só eu. Meus primos contam, outros irmãos contam também, não é? Como isso é legal, porque pelo menos aquela história de que você tem que contar sempre que você saiu vitorioso num jogo,
que você fez isso ou fez aquilo, não. Tem que contar o que aconteceu quando você caiu. É importante cair, mas melhor ainda é quando você levanta. Então, essas histórias, tanto aquelas que aparentemente seriam negativas, né, como as positivas, precisam ser contadas. Para quê? Porque isso vai injetando uma ideia de união, sabe? É muito legal a gente fazer isso, né? Eu estou vendo meus primos aqui também na live. Olha só, Olha, que beleza. minha irmã eu já vi, minhas irmãs já vi. Olha, isso aí é uma quantidade enorme de gente, viu, Paula? O estádio do Maracanã, nos áureos tempos lá do Pelé, ficaria até meio, né? Não conseguiria segurar Pequeno. tanta gente. Mas então, Paulinha, nada como ensinar para os filhos ou para os netos a noção de liberdade também. O que é a liberdade? Uma coisa é, sabe, mamãe vai fazer para você não se estressar. Frescura pura. A gente vê isso dentro de processos, Paula, sabe? Isso é insuportável. Você vê que a mãe e pai estão criando ali um mimadinho, o famoso mimimi. Não pode. Precisa procurar socorro com psicólogos, sabe? Com terapeutas ocupacionais, com assistentes sociais, com toda essa gente que lida com a alma e que são profissionais importantíssimos para a nossa movimentação diante de conflitos, de problemas, sabe? Então, é muito importante pai e mãe ajudar os filhos a desenvolverem sua autonomia, sabe? Se o filho pode fazer, que ele faça, sabe? Sim. Então, poupar, até quando você vai poupar o filho? Mais importante do que dar para o filho um celular é ensinar o filho a se comunicar. Olha. É muito mais importante. Antigamente havia até... Eu participei de vários programas da Escola de Pais em que era o problema do tempo da televisão. Agora é tempo do celular, não é? O celular virou uma ferramenta para a criança dar sossego para pai e mãe, né? Então Sim. dá, assim você fica tranquilo, sempre tem que se Sim, mas preocupar com eles. existem os pais que são bem responsáveis, eles são exemplo para nós, sabe? É muito importante isso, a gente lembrar que o filho, ele precisa sim ser orientado, assim como ele vai na televisão, o celular ou qualquer outro programa, ou mesmo nas redes sociais, ele tem um tempo delimitado. Saber ver televisão, saber, né, participar do celular, das redes sociais. Então, é muito importante, porque, do contrário, se esquece do livro, não é? Eu me lembro na minha terra, São Joaquim da Barra, uma abençoada terra, nós tínhamos uma biblioteca maravilhosa, né? A Cleide era uma funcionária da biblioteca. Então, como era bom, às vezes fazíamos fila para pegar livros, né? Para poder ler os livros. Machado de Assis, olha que delícia, não é? Quantos livros gostosos a gente aprendeu a ler exatamente indo na biblioteca. E hoje, a gente tem notado que o pessoal tem esquecido de ler os livros, né? Mas então é delimitação do tempo de televisão ou das redes sociais, do celular, que é uma rede social, não é? Uma outra coisa também é ajudar os filhos a desenvolver responsabilidade, sabe? Para não criar um folgado. Eu já repeti isso em outros lugares, não custa falar aqui. O Isamitiba, que partiu já faz alguns anos, um grande psiquiatra, né? Depois de Freud, Quem ama educa. de Jung, né? Ele era o mais lido aqui no Brasil, como psiquiatra. O livro mais famoso dele era Quem Ama Educa. Quem Ama Educa, exatamente. Né? Eu tenho um autógrafo dele, ó que chique. Ai, que delícia. Chiquésimo isso aí. Mas o que aconteceu? A gente nota que a frase dele, ela calha muito bem no que nós estamos falando, Paula. Que é assim, atrás de um folgado sempre tem um atolado. Um sufocado. Então, é assim, eu vou andando, eu sou criança,
eu jogo um pé do tênis aqui, jogo outro pé ali, eu tiro a camisa e jogo em outro lugar, e assim eu vou fazendo um arraso por onde eu ando, não é? Muito bem. E aí a mamãe ou o papai ou a empregada corre atrás para pegar, né? E qual é a construção disso? Entende? Então nós Uhum. precisamos lembrar sempre da importância de educar nossos filhos para eles serem adultos resolvidos. Isso vai repercutir na família deles. Ensinar o filho a fazer o próprio, às vezes, um lanche, né? Sim. Estimulá-lo a fazer seu suco, é importante. Né? Por quê? Porque vai passar o tempo que ele vai te servir também. A vida é essa roda, sabe? Olha qual a importância das vivências circulares. É importante isso. Assim como você oferece alguma coisa, ele te oferece outra. Ao sistema da reciprocidade, da cooperação recíproca que nós falamos logo no início. Isso é importantíssimo na formação do filho. Paulinha, quanto tempo que nós temos? Nós temos um pouco menos que 20 minutos, Legal. 17, 18 minutos. Outro detalhe, Paulinha, é compreender, ensinar nossos filhos a compreender e amar a velhice, sabe? Eu admiro muito e observo isso. Às vezes eu vejo um neto junto com o avô, aquele neto que já está na adolescência, que leva o avô num ponto, no outro, mais velhinho ainda está ali, o neto firme, já adulto, com cuidado, com zelo. Isso é fenomenal. Não tem preço para essas coisas, sabe? Isso é muito bom. Eu tive o prazer de conviver com um dos meus avós até os 7 anos. Aí ele partiu. Vivi com com as duas avós, muitos anos. Uma delas mais, porque morava em São Joaquim. A minha outra avó, a Corina, se mudou para São Paulo, mas ficou o traço da alegria no coração Uhum. da gente pelo tempo convivido, não é? Que nós convivemos juntos. Então, essas Coisa coisas boa é ter vó marcantes e vô, né? são marcantes, Paula. É importante ao trânsito livre na alma dos nossos antepassados, sabe? Todos têm história que precisam ser recontadas. Então é importante saber o que meu pai foi, o que meu avô foi, a minha avó, como eram meus avós. Tudo isso é importante, a gente vai verificar a história. Sabe aquele no atletismo, você que é expert nisso, você imagine a corrida, né? O 4x400, por exemplo, são 4 atletas e ali eles vão passar um bastão para o outro. Então tem o espaço para passar o bastão. Qual que é o momento para passar o bastão? É na primeiríssima infância, é na adolescência. Prontinho. Passou o bastão ali, não queima a prova. Está entendendo? Quantos queimam na passagem antes mesmo do início da primeiríssima infância, Paula? Sim. Então, essa simbologia ela é bem apropriada para a gente entender que é importante que haja passagem do bastão, né? Com segurança. Criança, adolescente precisa muito dessas duas plataformas, Paula. Afeto e segurança. E o afeto não é aquela coisa enjoativa de ficar falando eu te amo, eu te amo, eu te amo. Muitas vezes isso aí não cabe num bornal, né, Paula? Em verdade, tem que existir o quê? Tem que, acima de tudo, isso expressar a realidade, sabe? Então, Sim. é importante que essa energia do amor ela se expresse através dos atos, da seriedade, né? E do companheirismo, isso vai bem. Então, e papel de pai, de mãe, é para todo sempre. Mesmo que se negue, é para todo sempre. Os conflitos existem, né? E feliz daquele que consegue se desembaraçar do conflito. Feliz daquele que procura socorro psicológico, socorro com outros profissionais da área da saúde mental, para poder recuperar, sim, o laço, sabe? Para poder apertar o laço. Eu Sim. conheço histórias fantásticas, Paula. A minha atividade, ela proporciona isso, sabe? E isso já faz muito tempo.
porque eu trabalhei em cartório e eu cuidava também dentro de casa de família. Tá me ouvindo, Paulinha? Deu uma paradinha, mas já voltou. Sim, foi alguém que me ligou aqui. Então, Ah, Paulinha, tá. o que que acontece? A gente tem que sentir nessas, às vezes, incursões negativas de pai ou de mãe na vida do filho, esses impactos desastrosos para uma união, que é possível, sim, recuperar espaço. Eu tive um caso que faz mais ou menos um ano, que o pai acabou abandonando mais contato com os filhos, sabe, de modo algum, não se interessou, e um dia ele ficou doente. E a outra família devolveu ele para a família natural. E aí sim, duas filhas, de forma honrosa, passaram a cuidar dele. E elas, então, na audiência, eu perguntei, depois de tantos anos de abandono, o que as motivou a isso? Elas disseram: nós aprendemos com a nossa mãe que amar é mais econômico, doutor. Sai mais barato. Ela falou, em todos os sentidos. E hoje a gente faz para o meu pai, e ele está numa situação bem complicada, né? Um Alzheimer bem avançado, e a gente faz com muito carinho para ele. É um modo da gente também se reconciliar com a nossa intimidade. Então, são Uhum. pessoas que aprenderam, dentro desse nicho, Paula, que é a plataforma que não tem contraindicação, que é do amor. Sabe? O amor não é algo vão, não é algo entregue, né, às favas. O amor não é uma fantasia, ele é uma realidade, sabe? Eu já ouvi diversos líderes religiosos sustentando o seguinte, e nisso eu estou de pleno acordo com todos eles, que o amor não tem contraindicação, que o amor é o único jeito de nós nos reconciliarmos com os nossos fantasmas, sabe? Este é um problema, é você administrar os seus fantasmas. Então, nós temos, sim, que procurar aplicar isso no nosso dia a dia. Na sala de audiência, eu estava em Ribeirão Preto, assim que eu comecei, e havia, já faz então 33 anos, eu estava numa sala de audiência e era um caso seríssimo de alimentos pleiteados por duas filhas já adolescentes. E quando eu me deparei com o pai, ele estava entrando com uma cadeira de rodas, ele tinha sofrido um AVC, estava ali, a parte cognitiva dele foi recuperada, ele conseguiu recuperá-la, e aí as filhas, então, conversando com ele, eu notei o peso do ódio que ainda nimbava aquela relação, mas um ódio assim intenso. A minha escrevente, Rita, ela ficou surpresa de ver aquilo e passou até mal, assim, um mal-estar muito grande de ver que era uma faísca para cá e outra para lá, um míssil daqui para lá e outro de lá para cá. Então, estavam se explodindo através das palavras. O que aconteceu? Daí a pouquinho, nós fomos conversando com eles, fomos batendo um papo, e eu, então, pedi para ele lembrar quando elas nasceram. E pedi também que elas pudessem relembrar os momentos felizes que eles viveram. E aí, então, eles foram me contando o que havia tido de bom construído no pedaço. E depois de 15 minutos que cada um contou sua versão, eles mesmos, olha que impressionante, a gente procura ser apenas um mediador, não é? O trabalho da gente, Paula, tem que ser um trabalho assim, movido por Deus. Por quê?
Porque da gente mesmo, a gente não tem grande coisa para oferecer para ninguém. Se a gente não coloca o bem a serviço, né, das pessoas e da gente próprio, né, com todas as falhas que a gente quer ter e precisa ter também, tá? Para evitar aquela ideia de santidade, né? É isso. Então, o que aconteceu? Eles começaram a chorar. As filhas se aproximaram e foram se abraçar. Se abraçaram ao Que pai. coisa linda. E o pai chorou, Nossa, chorou. De repente, a Rita, minha escrevente, que tinha entrado ali fazia pouco tempo, a Rita começou a chorar. E a Rita chorou muito, né? Lógico que eu também, minhas lágrimas desceram ali de ver aquela beleza do quadro, não é? Então, é isso. eu até gostaria que você falasse mais sobre isso mesmo, porque às vezes assim, não tem jeito, o casal acaba se separando, não vai continuar junto. Mas e essa Gostei, rusga, Paulo. né, que Gostei. um Gostei. leva, um leva Quando não para a tem vida jeito. inteira. Não tem Exatamente. jeito. Quantos minutos nós temos, Paulo? Nossa, agora menos de 10 minutos. Nossa, vamos lá. Nossa, vou falar. Paulinha, é o seguinte, existem pessoas que não têm muito, assim, eu diria, controle na hora de uma ruptura. É compreensível, porque ela pode ter sido atingida por uma dor pungente, muito intensa, não é? E nós precisamos Uhum. compreender a dor de cada um, sabe? Então, há pessoas que são surpreendidas. Casos assim incríveis, sabe? Você fica pensando, meu Deus, como é que foi possível acontecer isso, né? Em que a pessoa se despede da outra como se ela tivesse assim falado um tchau para um amigo que estava no boteco, sabe? Pois é. E a pessoa fica nas lágrimas e fica inconformada e ali nasce às vezes um ressentimento, uma mágoa e escala até para o ódio. Acontece. Nós Sim, precisamos compreender essas situações e poder também ajudar, encaminhar essas pessoas para serem atendidas por psicólogas, psicólogos, por TOs, por assistentes sociais, toda essa gente que é fantástica, né, como profissionais, para que eles possam ajudá-las a sim. recuperar a autoestima e o empoderamento. Então, O Paulo, e lembrando do agravante que às vezes esse ódio ele passa para o filho também, né? Para atingir, né? pois é, O Paula, isso cônjuge, a acontece cônjuge. com... Exatamente. Ele Eu vou te diz, contar um caso. Eu me deparei com um caso e que o ódio era tamanho, que se ergueu de lado a lado, que os processos foram se multiplicando. Então, por mais ágil que eu pudesse assim adiantar os processos, resolver aquela pendência, daí a pouquinho nascia outro filhote. E outro filhote foi procriando, tá entendendo? hum, E foi procriando. E esse litígio demorou quase 15 anos. nossa, Aqui em São Carlos, quase 15 anos. E um belo dia, numa outra audiência, sempre marcava audiência para procurar, então você precisa ter, é o verbo esperançar. Você tem que ter esperança. Eu, então, peguei o processo, era processo físico na época, entra o casal, com alegria, no meu gabinete. Eu estranhei. Falei, meu Deus, um sorrindo para o outro. O que aconteceu? Falei, diz uma coisa. E eles, doutor, resolvemos tudo hoje. Eu falei, então agora me conta o milagre. Qual foi? Porque nós, durante esses anos todos, eu arrumei uma namorada. E ela tinha arrumado um namorado. Eu falei, que bênção de Deus. Agora quem vai ficar depressivo sou eu, porque eu não vou ver mais vocês na minha frente. Ó, é possível dar o ar da graça aqui uma vez ou outra, através de algum processo? Não, doutor, agora é sério. Nós estamos em
ou em outro. Eu falei, vai com Deus, né? Nós pegamos casos muito tristes, pessoas com mais de 80 anos se divorciando, sabe? É Puxa muito vida. triste isso, mas temos que respeitar. Às vezes, há casos em que a pessoa vai e leva até a Bíblia na mão para falar que o casamento é indissolúvel e nós temos que respeitar. Hoje você sabe, Paula, que o divórcio ou mesmo a ruptura de uma união estável, qualquer que seja a união, não depende da vontade do outro. Basta a expressão de um só. A vontade manifestada por um deles está resolvida a questão do divórcio. Uhum. Não é? Já fiz divórcios, inclusive um caso, uns 3 já desses, em que a pessoa chegou e pediu para mim, doutor, seria possível o senhor já me entregar o mandado de averbação do divórcio? Eu falei, nossa, o meu cartório é muito rápido. Possivelmente hoje, no mais tardar amanhã. Não, doutor, é que eu quero levar hoje, porque eu já trouxe meu namorado aí a tiracolo e nós vamos tirar já os papéis para o próximo casamento. Eita. Você tem que cooperar com a felicidade do mundo, não é? E não deixa de Sim. ser um momento de feliz. O Paulo Dimas, que foi presidente do Tribunal de Justiça, desembargador, hoje é da Secretaria da Justiça. O Dr. Paulo Dimas trabalhou muitos anos na vara de família e sucessões no Foro Central da capital, né? E ele, lá na época, os juízes que trabalhavam nesse setor, eles diziam o seguinte, que, olha, quer dizer, usava a figura do padre, né? Pois é, quando se casaram, foi o padre que proporcionou a felicidade para eles. E agora, no divórcio, a gente está restituindo a felicidade para eles, né? Ele usava essa expressão. Então, Paula, a gente sempre recomenda, por mais conflituosa que seja a ruptura, né, que procure sim um profissional da área de saúde para poder ajudar, sabe? Nós estamos sentindo que o grande problema, o impacto, é na vida das crianças e dos adolescentes. Então, que os pais, aqueles que estão nessa tentativa, né, de ruptura, que possam amadurecer de modo a Uhum. conviver com os filhos. Então, aquele que detém a guarda, que propicie a convivência dos filhos para o outro que não detém a guarda material, sabe? Isso é muito importante, conviver. É muito importante, sim, que ambos se entendam nesse ponto, sabe? A Ô, alienação Paulo, parental, ela é um crime da alma, sabe? Antes de ser um crime ainda a ser tipificado, né, no Código Penal que seja, mas mais importante do que isso, é um crime da alma, porque está, sim. lembra da ideia do bastão? Está Uhum. simplesmente negando a entrega do bastão para o outro, né? Para outro corredor que depende disso para chegar na meta. Ó, vai encerrar daqui 1 minuto. Já avisou aqui. Valeu, Paulinha. Eu te obedeço É, sempre, né? ai, desculpa ter que interromper. Gente, ó, tem muita gente falando assim, eu quero mais, quero mais. Vamos combinar mais vezes, porque realmente quando você começa a falar é muito bom, é muita sabedoria, a gente tem muito que aprender. Mas teve uma pessoa que falou assim, ó, eu tenho muita dó das crianças quando os pais se separam. São elas que vão sofrer. Nem sempre, né? Às vezes elas vão ficar Nem até sempre. melhor Às no vezes é uma ambiente mais bênção. saudável, né? Exatamente. Eu também No acho. ambiente saudável. Olha, Paulinha, depois você vê se a possibilidade da gente fazer outra para dar Sim. continuidade, tá bom? Sim, e aí abrir para perguntas. Gente, a nossa ideia era que desse tempo para abrir para perguntas, mas acabou não dando certo. Então, de repente, a gente abre uma só para perguntas para o Paulo responder para vocês. Tá bom? Um abraço, Paulo, Paulinha. gratidão, que Deus abençoe você Amém, Paulinha. imensamente, que as famílias que estão aqui possam viver em mais harmonia, união durante esse período todo de quarentena e para o resto da vida. Um Eu beijo agradeço a todos que enorme. participaram, a você, Paulinha, a todos os meus parentes e meus amigos, e muitos advogados participando. Parabéns aos advogados aí. Identifiquei todos eles. Uma alegria muito grande com vocês e gente amiga, viu? Obrigado.
Gratidão a todos que estão aqui conosco. Um grande Obrigado, beijo. Paula. Até mais. Tchau.